Convivência. Como ter consigo e com os outros? A convivência é um dos temas centrais neste nosso mundo de hoje em dia. É difícil conviver com as pessoas por discordarem de seus pensamentos ou mesmo de seus modos de viver a vida. Iria ser bastante didático quanto a isso, embora eu já tenha falado isto de modos diferentes. Tudo o que importa é de acordo com a mente. O que se existe dentro dela, os valores e os modelos que importam a ela. Todos estes estão dentro do pensamento e da visão do mundo da pessoa. Com acordo com essa forma de visão dela, acaba ela comportando-se conforme pensa, acredita e racionaliza, sendo por sua vez o modo como se comunica e se relaciona com as pessoas ao seu redor. Acontece que existem pessoas que pensam diferente, seja por não acreditar naquilo que acreditamos, ou não ver deste modo como vemos. Mas o elemento mais importante é dentro da pessoa. Existem essas coisas dentro da mente da pessoa, elas acabam parando sobre os sentimentos e as emoções, sendo que por causa do modo como a pessoa se sente, ela acaba se relacionando com as pessoas e as coisas conforme percebe o mundo. O ponto importante é o seguinte: precisamos olhar para dentro conforme tomamos mais consciência do que existe de bom e do que existe de mal dentro de nós. Conseguimos mais consciência, percebendo como essas coisas funcionam em nós. Podemos dizer o seguinte: existe o que chamamos de racional em nós e outra coisa, o emocional. Sendo que tudo que existe de racional é lógico, ou seja, claro e preciso, como a forma que se desenvolve um raciocínio, onde ele começa por um ponto e vai-se a outro. O emocional é volúvel, líquido e sempre mutável. Então acontece que esses dois mundos diferentes acabam por muitas vezes dentro das pessoas não se harmonizando, ou seja, tendo um equilíbrio, onde as pessoas, pela maioria das vezes, se entregam seus desejos e por outros vivem uma forma de vida muito racional, sem paixões ou amores. E se não houver para essas partes um símbolo onde elas possam se unir, elas acabam entrando em conflito, gerando uma desordem no interior da pessoa e com isso muito sofrimento. Por isso penso que é preciso que o indivíduo tenha um ideal ou um objetivo, ou um modelo, um ideal humano, onde ele consiga trabalhar essas partes, percebendo as diferenças entre elas e como elas podem ser integradas para um objetivo em comum. Conforme as partes vão se integrando, onde vão se enxergando os erros que cada uma das partes comete, o sofrimento se torna compreensível, por entender que, por causa deste conflito, que não existe uma coerência entre o que é emocional e racional. A pessoa vai se destruindo, sendo que por causa do entendimento, que é muito difícil, muito cansativo e doloroso, viver em busca de cada vez mais ter equilíbrio, por essas partes desejarem coisas diferentes, ocorre uma incompreensão que o outro passa pela mesma coisa. Mas a diferença é que, mesmo passando pela mesma coisa, as pessoas lidam com estes conflitos entre o racional e o emocional de formas diferentes. Alguns se entregam ou aos seus sentimentos, tentando ter o máximo deles, ou ao seu racional, tentando também ter o máximo deles, se destruindo da mesma maneira. Alguns poderão dizer que o que isso que estou dizendo é empatia, mas a verdade é algo muito mais profundo, algo mais introspectivo, que é a compaixão, que é o entendimento que tudo que as pessoas fazem, seja na busca de todo o sexo possível, de uma vida em santidade, na verdade é o jeito que elas encontraram em lidar com seu sofrimento e desconforto. E isso acaba você percebendo conforme tenta lidar consigo, com seus defeitos e falhas. Eu falando aqui, somente é falando, mas na prática você acaba percebendo a mesma coisa. Por isso as pessoas muitas vezes se comportam de jeitos desagradáveis, onde elas não querem olhar para o seu interior e, com a percepção de seus erros, trabalhar para alcançar uma postura, fala e comportamento melhor à medida do possível, exigindo dela uma busca de aumento da consciência, aumento da clareza no pensamento
e também aumento de percepção de si e do outro. E a máxima questão da convivência é o seguinte: a única coisa que você pode fazer em relação às pessoas é convertê-las, tolerá-las, à medida do possível. O converter das pessoas ao nosso redor é através de nossa influência, pelo que falamos com elas, sejam nossos ideais humanos ou pelo modo como agimos. Podemos lentamente as mudar conforme nos relacionamos, podendo, por nossa influência, serem convertidas em indivíduos mais conscientes, ou caso nossa influência seja ruim, nós acabamos as corrompendo, fazendo com que essas duas partes, emocionais e racionais, estejam mais desalinhadas, onde sua atuação no mundo será pior. E tolerar as pessoas está relacionado ao que nosso convívio, ao que suportamos de seus defeitos. Por muitas vezes precisamos nos distanciar para clarear nosso interior, pois precisamos entender que aquele comportamento da outra pessoa é pelo motivo de seu desequilíbrio. Mas a questão principal é que precisamos aprender também a nos tolerar. Por termos que entender que do mesmo modo que a pessoa não nos incomoda ou fere por suas palavras, nosso desequilíbrio, que mesmo que menor, replica-se aos outros. Por isso, o sentimento de compaixão é importante. Aqui termina minha reflexão.